Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e sim, depois de um longo e tenebroso inverno, de um longo e tenebroso tédio e preguiça, vamos dizer assim, eu li mais um livro. Aplausos! Lembrando que eu tô tentando fazer esse vídeo novamente porque eu perdi o outro arquivo, mas tudo bem. Vamos falar novamente então sobre livros aqui no canal. Depois de uma leitura maravilhosa, eu trago resenhas do PJ aqui para vocês no canal para falar sobre o livro Fahrenheit 451. Então, senhoras e senhores, eu vou falar sobre este livro aqui, Fahrenheit 451. Eu li ele pelo Kindle, né, como vocês podem ver. E eu vou comentar um pouquinho sobre este livro do Ray Bradbury. Comentar, assim, algumas informações e também do que eu li sobre o livro, claro, não dando spoiler do final do livro para quem quiser depois leia o livro. Basicamente, o Fahrenheit 451 conta a história de um mundo, né, de uma terra distópica, aonde nós vivemos sem cultura, sem livros. Todos os livros que são encontrados nesta terra são queimados pelos que eles chamam de bombeiros. No caso, né, os bombeiros, em vez de apagar o fogo, eles colocam mais fogo, né, eles queimam. Então, a função dos bombeiros em Fahrenheit 451 é queimar esses livros e, se for necessário, queimar as pessoas que estão consumindo esses livros. Então, na ideia da Terra, no Fahrenheit 451 do Bradbury, a ideia é que você não tenha opinião, que você não tenha cultura, que você aceite o governo do jeito que ele está e que você não possa ter a cultura dentro da sua casa. Então você tem que estar respeitando todas aquelas coisas, respeitando toda aquela norma estabelecida por aquele governo para que você possa viver. Conhecemos alguns governos assim, né? O Brasil tá dando grandes exemplos de um governo mais ou menos assim. Então acontece dessa maneira. A história, ela se passa com um dos bombeiros chamado Montag, Guy Montag. Ele é um dos bombeiros que vai vivendo essa hegemonia, né? Essa história dos bombeiros, porque o avô era bombeiro, o pai era bombeiro, então ele acabou também se tornando bombeiro. Mas ele vai fazendo isso automaticamente, né? Ele vai tendo essa vida de um jeito mais no automático, né? Não tem muito interesse nas coisas, até que ele conhece uma menina, a Clarice, e aí ele começa a se questionar o porquê que eu tenho que fazer isso, por que que eu tenho que queimar livros, por que que eu tenho que tirar esses livros dessas pessoas, por que que eu não posso manter esses livros e por que que eu não posso ler esses livros. Ele começa com esse questionamento, primeiramente por ele mesmo, né? Ele começa a se questionar sozinho, depois ele passa esse questionamento para a mulher dele, ele continua conversando com essa menina e aí o questionamento chega até o chefe dele nos bombeiros e aí a história vai se desenvolvendo. Temos alguns clímax dentro do livro, né, que acabam estourando a história. Tem a história dessa menina dentro do livro, né, que começa ali a dar uma questionada na cabeça do Montag e posteriormente quando o chefe dele nos bombeiros acaba o questionando do porquê que ele não queima os livros que ele encontrou, né? Há uma história ali, né, um desenrolar que ele acaba querendo conhecer os livros e isso acaba atrapalhando o serviço dele dentro dos bombeiros. Então, o chefe dele acaba tentando de alguma maneira abrir a cabeça dele para que ele não leve em consideração a ler os livros e a manter aqueles livros com ele. O Bradbury fala que ele tentou conversar, né, com as pessoas sobre isso, né, que ele tentou trazer dentro do Fahrenheit uma ideia própria dele, que sempre amou muitos livros e ele escreveu esse livro numa biblioteca, ele usou lá uma máquina de escrever. Esse livro é bastante antigo e até hoje ele tem repercussão dentro da história, né? É uma repercussão bem grande dentro do mundo acadêmico, principalmente por essa história em si, né? Por você viver num país, né? Você estar dentro de um país, dentro de uma nação que simplesmente não respeita a cultura, de simplesmente não levar em consideração a opinião das pessoas. Então
opinião é simplesmente você receber as informações, assimilar aquelas informações, mas não ter opinião sobre aquelas informações. É basicamente você aceitar e seja o que Deus quiser, né? E vamos, que a vida é boa, porque eu estou aqui ouvindo, eu estou aqui vivendo minha vida e isso é o que basta. É basicamente o que o Bradbury faz. O livro ele teve uma adaptação para o cinema alguns anos depois, porque o livro foi baseado numa peça. Essa peça também depois contou melhor a história de Fahrenheit e posteriormente eles tentaram fazer um filme. Lá na época do filme preto e branco, eles fizeram um filme. Eu particularmente não achei o filme na internet. Quem achar depois pode comentar aqui embaixo. Eles tentaram, no início dos anos 2000, fazer uma nova versão do Fahrenheit. Parece que envolvia até o nome do Mel Gibson para ser o Montag, mas essa história ela só foi postergando, né? Foi conversada em 2001, depois ela foi conversada em 2007, posteriormente em 2009, mas a ideia do Fahrenheit nunca saiu do papel para virar um novo filme. E essa discussão ela nunca voltou a ser pauta no mundo do cinema. Não sei se pela história em si, se algumas pessoas não acreditam muito nesse mundo do Bradbury, ou se as pessoas acharam muito chocante falar dessa maneira em relação à sociedade em si. Então o livro acabou ficando por isso mesmo. Meus parâmetros em relação ao livro. Eu tive uma certa dificuldade no início do livro a entender a história. Não sei se eu não peguei, se eu não estava com ânimo no início do livro, mas eu não consegui pegar de primeira a história. Posteriormente eu consultei na internet e aí eu entendi melhor a história do Fahrenheit. O que era, por que os bombeiros estavam queimando os livros, por que a vida era assim, né? Por que a história foi construída dessa maneira. Então de início eu não entendi muito bem, mas depois consultando, né, vendo que as pessoas estavam comentando do livro na internet, eu entendi melhor e aí eu comecei a me interessar mais pelo livro. É uma história que parece até simples contada pelo autor, mas às vezes é muito chocante a própria história, principalmente o que acontece com o Montag, com a Clarice, com o chefe dele dos bombeiros e todo esse envolvimento que os personagens têm, né? A ideia de você criar um mundo que não fale, que não comente, que não tenha opinião própria, é justamente um mundo que a gente não quer, ou pelo menos boa parte das pessoas, né, boa parte da população não quer. Aí, seguindo com o livro, eu entendi melhor e gostei bastante. A ideia do nome Fahrenheit 451, que para quem não sabe, Fahrenheit é uma medida de temperatura popularmente utilizada no Reino Unido, né, e em alguns países da Europa. O 451 é a temperatura da queima do papel na nomenclatura da Fahrenheit. Se eu não me engano, na temperatura em Celsius é 233. Não sei se é 133, 233, eu sei que tem 33 ali. A ideia do nome Fahrenheit 451 é a temperatura da queima do papel. Na hora que o papel está ali pegando fogo, em que temperatura que o papel vai chegar para poder entrar em combustão e se destruir. Então essa é a ideia, principalmente por causa dos bombeiros que existem no livro, que em vez de apagar o fogo, eles colocam mais fogo para destruir os livros. Se eu for dar uma nota de 0 a 10 para o livro, eu dou uma nota 9. Eu não dou 10 justamente porque eu tive essa dificuldade inicial de entender o livro. Não sei se fui eu que não compreendi logo de cara e tive essa dificuldade, mas eu gosto de livros que já entregam ali um meio termo, digamos assim, né? O que pode acontecer e qual que é a expectativa. Por isso que eu acabei não dando 10 para o livro, mas eu gostei bastante e recomendo para quem quer entender um mundo diferente, né? Um mundo completamente diferente do que nós estamos aqui. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e compartilhe esse vídeo. Ative as notificações para você não perder nada por aqui. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.